Deus abençoe. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo. Amém, irmãos? Meus irmãos, quanta coisa boa está acontecendo nesses dias. Testemunho maravilhoso do que Deus está fazendo na vida de pessoas, de igreja. Como é bom louvar o nosso Deus, temos sido edificados com o louvor, estamos adorando ao Senhor. Ontem eu conversei com os irmãos e já quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 2. Começamos a falar um pouco sobre o DNA de uma igreja multiplicadora. O DNA de uma igreja multiplicadora. E eu quero ler novamente com os irmãos, Atos capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Nós vamos ler esse texto que nos apresenta uma filosofia de ministério que é exatamente a vida e a experiência da igreja primitiva. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Vamos orar, Pai. Senhor, a Tua palavra nos diz que o servo do Senhor, a serva do Senhor, que é bem-aventurado, medita na Tua lei de dia e de noite, ela tem prazer na lei do Senhor. Senhor, nessa noite nós não queremos apenas refletir em algumas coisas que sejam interessantes. Não, nós queremos meditar na lei do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter prazer de ouvir a Tua palavra. Pai, só o Senhor pode falar ao nosso coração. Só o Senhor pode tocar no nosso coração em áreas que precisam ser tocadas. Transformar aquilo que precisa ser transformado. E nós pedimos a Tua misericórdia para que possamos nesta noite, mais uma vez, ouvirmos a voz do Senhor e sairmos daqui no desejo, Pai, de viver mais ainda este evangelho maravilhoso que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem nós começamos a falar sobre o DNA de uma igreja multiplicadora. E ontem eu falei da primeira característica, que uma igreja multiplicadora é uma igreja formada de discípulos. E a marca do que nós conversamos ontem foi exatamente essa diferença entre, você ter multidão na igreja e ter discípulos. Estávamos falando um pouco antes do culto começar, e algo que nós estávamos compartilhando ali é que a igreja do Senhor, naturalmente, ela é luz do mundo. Às vezes a gente tem até dificuldade de se encontrar com uma pessoa não crente e apresentar o evangelho para um desconhecido. Muitos têm dificuldade, porque o que é que eu vou falar, o que é que eu vou compartilhar? Mas a grande verdade é que o evangelho, a vida da igreja é a maior atração de pessoas ao evangelho, porque elas olham para um discípulo e percebem algo diferente na vida dela, e elas querem saber o porquê, e a resposta se chama Jesus Cristo. Talvez vocês lembrem, no passado, muita gente, você olhava, a pessoa chegava no ambiente, de tão piedosa que ela era, chegava e você sentia algo diferente. Quantas vezes eu ouvi alguém testemunhar e dizer, puxa vida, você é um crente? Sou porque você, sabe? Não, tem algo diferente em você. E nós temos algo diferente que o mundo inteiro não tem, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Então, naturalmente,
onde a igreja do Senhor Jesus chega, a luz chega e a Bíblia diz que as trevas se dissipam. Amém, irmãos? Nós precisamos fazer a diferença. Hoje eu quero falar sobre um segundo aspecto do DNA da igreja primitiva. Por um lado, ela é uma igreja formada de discípulos. Por outro lado, é uma igreja que vivia princípios e não modelos. Hoje eu quero convidar os irmãos a olharem os princípios que a igreja primitiva vivia. Porque muitas vezes a gente lê Atos dos Apóstolos, vê coisas extraordinárias acontecendo, nós sonhamos em ter os resultados da igreja primitiva, mas a gente não quer pagar o preço de viver os princípios da igreja primitiva. Então hoje eu quero falar desses princípios. Quando falamos de igreja multiplicadora, vamos recitar juntos a visão de igreja multiplicadora? A igreja multiplicadora, pode passar? Vamos juntos? A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Essas 3 expressões aí em destaque são chaves para nós. Primeiro, a intencionalidade. Cada princípio que eu vou falar aqui, daqui a pouco, você precisa ser intencional em viver, em praticar, em conhecer, em levar os outros a conhecer, em levar os outros a praticar. Precisamos ser intencionais, precisamos ter atitudes intencionais. Eu um dia preguei lá em Natal, eu lembro, acho que foi em 2014, uma mensagem que o título era As Ações Intencionais do Espírito Santo de Deus. Deus é extremamente intencional. Ele não faz nada por acaso. Se você olha, por exemplo, para Atos capítulo 9, você vai ver, Atos capítulo 8, quando Filipe, um diácono, um evangelista, ele está numa cidade de Samaria pregando o evangelho, e é muito interessante porque ali há uma transformação, o evangelho começa a crescer, há um processo de muita libertação, porque havia um aprisionamento por causa de uma manifestação de um determinado mágico naquela cidade. O evangelho cresce, e chega em determinado momento que o Espírito do Senhor chega para Filipe e diz: Filipe, olha, vai para aquele lugar, aquela rua que se acha deserta. E o interessante é que quando o anjo do Senhor fala isso, no versículo 26 de Atos 8, dispõe, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. O texto diz, ele se levantou e foi. Eu fico imaginando como é interessante se fosse eu e você. Você no lugar, o evangelho começa a ser aceito, as pessoas começam a se converter, num linguagem popular diríamos assim, o evangelho aqui está bombando, aí Deus diz, vai para um caminho que está deserto. Se fosse eu e você, eu pelo menos, vocês são mais crentes do que eu. Se fosse eu dizer, mas Senhor, agora que está bombando aqui, e mais o Senhor ainda me manda para um lugar que não tem ninguém. Se Deus dissesse, olha, vai para aquele lugar que tem mais gente, a gente até se empolgaria, mas Deus diz, vai para um lugar que está deserto. Mas naquele lugar que estava deserto, o Espírito Santo de Deus tinha um encontro intencional. E naquele lugar que se achava deserto, vem o etíope, voltando de Jerusalém. Fantástico, porque ele está na sua carruagem, voltando de Jerusalém, lendo o livro do profeta Isaías 53, mas ele não está entendendo o evangelho. Agora olha que coisa interessante, ele está voltando do culto, lendo a Bíblia, e não estava entendendo nada ainda. Mas ele tinha saído da Etiópia para Jerusalém adorar. Às vezes quando os irmãos reclamam, eu estou cansado, e vou a pé para o templo, eu digo, meu irmão, se você está achando que está longe, então se muda para a Etiópia e congrega em Jerusalém, faz que nem aquele cara, né? E vai de carroça. Meu irmão, o que acontece? Filipe se encontra com aquele homem, um encontro intencional, e ele leva o evangelho, aquele homem se batiza. Aquele homem se batiza. Quando você vai estudar na história, é muito interessante que quando a igreja começa a avançar e tenta chegar na Etiópia, o evangelho já estava lá. Já tinha gente se convertido, que provavelmente ouviu o evangelho por esse etíope. Então, Deus, ele é completamente intencional
nos nossos encontros, nas nossas ações. Eu lembro uma vez, eu estava viajando para Santarém, lá no Pará, e eu gosto muito de, quando eu sento, eu começar, Senhor, compartilhar de Jesus com alguém, e eu estava lendo exatamente, eu sentei no meio lá no avião, vi um rapaz do meu lado, aí eu disse, vou falar de Jesus para ele. Ele estava, acho que eu estava lendo uma revista, eu estava mexendo no computador, sabe aquela pessoa que não quer papo nenhum? Eu comecei a falar com ele, e continuava fazendo o que estava fazendo. E eu, sei lá, falava de uma outra coisa, a pessoa, fechava e acabou. Aí eu disse, puxa vida, então hoje não vai ter papo com ninguém. Aí eu fui ler minha Bíblia, abri minha Bíblia, essa Bíblia aqui, e comecei a ler o Etíope, exatamente Atos capítulo 8. Aí um rapaz do outro lado disse assim, eu amo Atos dos Apóstolos. Eu disse, não é do lado de cá não, é do lado de cá. Viajamos, eu tinha ido para São Paulo, eu estava de São Paulo para Santarém, e começamos a conversar. Estávamos conversando, e aquele jovem, ele tinha sido criado na igreja, ele tinha ido para São Paulo, estava fazendo mestrado em odontologia, mas estava longe de Jesus. E naquele aeroporto, naquele avião, começamos a falar do Evangelho. Ele tinha sido líder de pequenos grupos na igreja dele, estava longe de Jesus. E eu disse para ele assim, olha, rapaz, não lembro o nome dele agora, você sabe, a probabilidade, são 230 poltronas aqui dentro, a probabilidade de Deus estar sentado do teu lado é mínima. A probabilidade de a gente pegar o mesmo avião é muito pequena, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos uniu para este encontro. E a gente estava quase começando a descer, e nós dois estávamos ajoelhados no corredor, e ele estava voltando para Jesus Cristo. E ele disse, quando eu chegar lá, eu vou voltar para a minha igreja. Encontros intencionais. Então, a igreja multiplicadora, a primeira coisa, é você ficar em sinal de alerta o tempo todo. O que Deus quer fazer com essa circunstância? Às vezes um voo atrasa, às vezes o ônibus quebra, às vezes o seu carro quebra. Eu gosto muito, tem um filme, não sei se vocês já assistiram, é extraordinário para você assistir com jovens. O filme, todo mundo assistiu. O nome do filme é Mostra-nos o Pai. Já viu? Mostra-me o Pai. Procura lá. Esse filme é do mesmo Desafiando Gigantes, A Prova de Fogo, aquela série. Esse filme é espetacular. Espetacular. Mas tem um momento em que conta a história de um homem, rapidamente, e é tudo fato verídico, tá? Em que um homem, ele jogava futebol americano, mas ele odiava crente. E sempre alguém ia pregar o evangelho para ele, mas ele odiava crente. Ele mudou de time, chegou lá, a primeira pessoa que ele conheceu era um crente. E aquele crente era também jogador de futebol, e de repente, em um treino, ele sofreu um acidente, o crente, e aí ele percebeu o tipo de acidente que o outro jogador já sabe, acabou a carreira dele. Mas ele saiu mancando, ou de maca do estádio, sorrindo, e aquele cara que odiava crente disse, por que você está sorrindo? Ele saiu dizendo assim, olha, eu estou animado para saber o que é que Deus vai fazer com tudo isso. Aquele homem foi alcançado pelo evangelho e também se converteu. Muitas vezes acontece circunstância em que a gente começa a reclamar, mas quando as coisas saírem do seu controle, dê um sorriso e diga, eu estou animado para saber o que é que Deus vai fazer com tudo isso. E quando a gente faz isso, a gente começa a transformar as circunstâncias ocasionais em intencionais para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a igreja multiplicadora é intencional. Ela é baseada em princípios. Nós estamos falando de princípios e não modelos. Eu vou falar de princípios que são aplicáveis aqui em Jequié, na Bahia, são aplicáveis lá nos ribeirinhos na Amazônia, são aplicadas numa cidade, numa capital, são aplicadas em outro país. São princípios que nós encontramos na palavra de Deus. Com o objetivo de quê? Grande comissão. Repito o que eu disse ontem. O objetivo não é que as nossas igrejas estejam lotadas, apesar de que o crescimento ele é natural e ele é bíblico. Mas o nosso objetivo é, ainda há pecador para a gente ir lá fora buscar. Ainda há pessoas a serem alcançadas. Então, pode passar. A palavra-chave começa com intencionalidade na multiplicação. E esses princípios são, vamos ler, pode ler aí, vamos juntos? Oração, fala aí, oração, evangelização discipuladora, plantação de novas igrejas, formação de líderes e compaixão e graça.
Eu gosto muito dessa próxima imagem, porque ela mostra, como eu falei hoje à tarde, a engrenagem. Olha aqui, ó. A igreja multiplicadora, ela é uma engrenagem, ela gira à medida que todos os princípios estão sendo vivenciados. A oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igreja, a formação de líderes, a compaixão e graça. Se uma engrenagem dessa travar, trava tudo. Não gira, não roda. Então precisamos ser intencionais em tudo isso. Agora, por quê? E a pergunta é, nós temos sido igreja? Nós temos sido igreja, igreja de Cristo, ou temos sido uma organização que nós criamos? Deixa eu mostrar, eu disse a vocês que eu gosto muito de números, 2 estatísticas, resultado do censo de 2020, coloca aí, aliás, 2010. O resultado do censo de 2010 colocou um destaque que não havia, dizendo o seguinte: qual é o terceiro maior grupo religioso do Brasil? Primeiro, o catolicismo, depois eram os evangélicos, mas depois tinha outros e outros e outros. Agora, a partir de 2010, o terceiro maior grupo religioso do Brasil são as pessoas sem religião. Em 1970, menos de 1%, 0,8%. Em 1980, 1%. Em 91, 4%. 2000, 7%. Em 2010, 8% da população se diz sem religião. O que nessa data dava aproximadamente 15 milhões de brasileiros. Nós somos 2 milhões de batistas, como foi colocado aqui. Em 1970, nós tínhamos mais batistas do que sem religião. Hoje nós temos mais pessoas sem religião do que batistas. Ainda mais que isso, ainda como resultado do censo de 2010, um sociólogo chamado Ricardo Mariano, ele fez a seguinte declaração: houve uma explosão dentro dos evangélicos. Qual a explosão dentro dos evangélicos? Um grupo de evangélicos que se chamam evangélicos não determinados. Você é evangélico? Sou. De qual igreja? Eu não faço parte de igreja nenhuma. Cristo em casa, você já ouviu falar? Só que isso não existe. Igreja é corpo. Você já viu o que acontece com uma orelha se você cortar ela fora do corpo? O que é que acontece? Você arrancou a orelha, colocou ela do lado aqui. Faça o teste hoje à noite. Brincadeira. Você coloca do lado, o que é que acontece com ela, irmãos? Vai apodrecer. Eu nunca vi uma mãozinha andando ali na frente, só na família Adams. Se você vê uma mãozinha andando, saia correndo, meu irmão. Então, parte do corpo, para estar vivo, tem que estar ligado ao corpo. Você percebe? Mas olha o que aconteceu. Esse número de evangélicos sem ter uma determinação começou em 1991, 600 mil pessoas dizendo: eu não faço parte de igreja nenhuma. Em 2000, 1 milhão. Em 2010, 9 milhões de brasileiros se declaram evangélicos, mas de nenhuma igreja evangélica. Evangélicos não determinados. A pergunta é: por que eles estão lá fora? Será que é porque um dia eles estiveram dentro de uma igreja, mas não experimentaram de fato o que é uma igreja, a igreja de Cristo? Então, eu digo a você, ser uma igreja é uma realidade vivida apenas pelos discípulos de Cristo. É uma realidade vivida apenas pelos discípulos. E quando a igreja se torna um lugar onde tem mais multidão do que discípulo, o que acontece? Então, aquela igreja deixa de ser a igreja de Cristo para ser apenas um clube social, uma organização humana que começa então a ferir pessoas, a privilegiar alguns em detrimento de outros, e aí ela deixa de ser a igreja de Cristo. Viver uma igreja multiplicadora, então, significa apresentar alguns aspectos fundamentais na prática de ser igreja. Eu digo a você, isso aqui é muito importante, irmãos. O fato de uma igreja ter pequenos grupos não quer dizer que essa igreja é uma igreja multiplicadora. Pequenos grupos é uma estratégia extraordinária, mas o fato de ter pequenos grupos não quer dizer que ela é uma igreja multiplicadora. Eu já tive pequenos grupos que não multiplicaram. Pequenos grupos que viviam em torno de si mesmos. Se eu quero que o pequeno grupo seja multiplicador,
o líder, os participantes, todos eles devem viver em função dos princípios: a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de novas igrejas, a formação de líderes, a compaixão e graça. E à medida que as pessoas do pequeno grupo têm essa perspectiva de vida, naturalmente, esse pequeno grupo vai ser um pequeno grupo multiplicador. Baseados na igreja primitiva, encontramos alguns aspectos que consideramos necessários para uma igreja multiplicadora. Eu quero compartilhar com vocês. Voltando para Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, eu chamo esse texto de filosofia de ministério. Como eu disse ontem, se você quer saber mais próximo do que Deus deseja que nós sejamos como igreja, podemos olhar para a igreja que estava sendo experimentada pelos primeiros discípulos, pelos apóstolos, aqueles que conviveram 3 anos com Jesus. E aí eu olho para Atos capítulo 2, versículo 42, é a primeira marca que eu vejo, o primeiro princípio experimentado pela igreja primitiva está exatamente na primeira expressão: e eles perseveraram. Vamos ler juntos? E eles perseveraram. Vamos juntos? E eles perseveravam. Ou seja, a perseverança é uma marca da igreja primitiva. Porque muitas vezes nós vamos começar o trabalho discipular e a gente vai desistir. A gente vai ver que dá trabalho, a gente vai se cansar, a gente vai trabalhar, e talvez, às vezes, você não vai ver logo os frutos acontecendo e você vai querer desistir. É muito interessante porque esse verbo aqui, perseverar, no original grego, ele tem um significado de que a igreja estava perseverando no dia de Pentecostes, mas Lucas, quando está registrando esse texto, quase 40 anos depois, esse verbo significa que ela perseverou no dia de Pentecostes e vem perseverando até agora. Então você vai precisar perseverar. Você vai começar a orar e vai se cansar, mas você tem que lembrar: eu preciso perseverar. Você vai começar a discipular e você vai se cansar, mas você vai dizer: eu preciso perseverar. Você vai começar um pequeno grupo e talvez você vai querer desistir. O diabo vai querer que você desista, mas você precisa dizer: eu preciso perseverar. A perseverança é uma marca essencial para os discípulos de hoje. Muitas igrejas iniciarão o processo de implementação da visão de igreja multiplicadora, mas se não perseverarem, desistirão no meio do caminho. Os irmãos querem perseverar, sim ou não? Sim. Tem certeza? Então diga assim: eu quero perseverar. Tem certeza, irmãos? Amém. Vocês sabem como é que surge a perseverança? Olha na sua Bíblia aí agora, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo do 2 ao 4. O apóstolo Tiago, Tiago, irmão de Jesus, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ou seja, a perseverança é fruto da provação. Agora volta para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A palavra do Senhor, versículo 1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso à fé, a esta graça da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias, o quê? Tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Vocês querem perseverar? O que produz a perseverança, irmãos, é a provação e a tribulação. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, vamos ler juntos? Olha o que aqui diz: na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Essa é a lógica natural da igreja, irmãos. A lógica natural de um discípulo é: onde ele chega e decide viver piedosamente em Cristo Jesus, ele vai ser perseguido.
Quer seja ele chegar no lugar e antes de trabalhar, orar. Alguém vai chegar aí, olha o crente aí que só vive orando. Quer seja quando alguém fizer uma proposta de você ser um corrupto, e você disser, não, eu vou ser honesto, aí vão te acusar. Aí você diz, não, mas ninguém nunca me fez a proposta de ser corrupto. Mas alguém diz assim, olha, o teu chefe, olha, fala aí no telefone que eu não estou. Estando, ele está te convidando a ser um mentiroso corrupto. E quando você diz, olha, o meu chefe não está, você acabou de ser um mentiroso. Eu lembro de uma jovem lá na igreja de Pernambuco que uma vez o chefe dela disse, olha, fala que eu não estou. Ela disse, eu não posso. Eu não posso porque eu tenho um compromisso com a verdade. Ele ficou com tanta raiva dela, tanta raiva, mas não pôde demiti-la. Só que teve um momento em que ele precisou de uma pessoa da alta confiança para um determinado cargo. E quem é que foi escolhida? Ela, porque ele disse, pode colocar ela porque ela é de confiança. Ela é de confiança. Quando você assume a postura de piedade, você vai sofrer perseguição. Mas a nossa perseguição, irmãos, as nossas provações, produzem a perseverança necessária para a gente experimentar a multiplicação. Grave bem, a provação e a tribulação produzem a perseverança necessária para a multiplicação da igreja. Você crê nisso? Amém? Você quer perseverar? Foi mais fraco, vocês sentiram? Quem quer perseverar, diga, eu quero perseverar. Olha, irmãos, meus irmãos, eu lembro de uma irmã da igreja, que ela entrou, ela não estava na nossa igreja, mas ela compartilhou no nosso PGM, que ela foi trabalhar numa escola, e quando ela chegou lá, uma membro de uma igreja batista, que trabalhava na mesma escola, disse assim, olha, aqui a gente tem um esquema. Aí ela disse, eu não me envolvo com esquema algum, e ela foi perseguida o tempo inteiro que trabalhou naquele lugar. Você vai ser perseguido. Todos quantos decidem viver piedosamente em Cristo Jesus hão de sofrer perseguição. Se você deseja então ser uma igreja multiplicadora, uma igreja que vive princípios, você precisa perseverar. Mas uma segunda marca da igreja multiplicadora, diz o texto, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É preciso perseverar no ensino bíblico, nas verdades da palavra de Deus, o evangelho com profundidade. Irmãos, Jesus nunca foi de rodeio, Jesus nunca barateou o seu evangelho. Em um discurso, Jesus foi tão duro, que em João capítulo 6, versículo 66, diz, a partir daquele momento, muitos discípulos não mais seguiam Jesus, e ele virou para os seus e disse, vocês também querem ir embora? Porque o evangelho não é para qualquer um. O evangelho é para aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam da salvação em Cristo Jesus. Mas quando experimentam isso, não querem outra coisa, porque o evangelho é o poder de Deus para a sua própria vida, para aquele que crê. Precisamos então ensinar o evangelho. O ensino do evangelho está presente na prática do relacionamento discipulador. Uma igreja multiplicadora, ela investe no discipulado, entendendo que o centro da grande comissão está em fazer discípulos e não apenas participantes de igreja. Eu lembro do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Grava bem. Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo diz assim, meus filhinhos, por quem eu sinto novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Essa é a missão da igreja. Não é apenas ter pessoas, mas é formar Cristo nas pessoas, é formar Cristo no discípulo. Uma vez um jovem lá na igreja, meu discípulo, a gente estava conversando, e aí ele falou uma expressão comum no Rio de Janeiro, mas é uma expressão muito feia, mas é comum. Aí ele falou, repete de novo o que você falou. Aí ele repetiu. Aí eu disse, você acha que Jesus Cristo falaria isso que você acabou de falar? Aí ele disse, não. Eu disse, por que você fala? E por que você fala? A pergunta, irmãos, é, Cristo está sendo formado nos nossos discípulos? A gente olha para a nossa igreja, a gente vê assim, quantas pessoas parecidas com Jesus? E a resposta é não, não.
São pessoas que falam o que Cristo não falaria, olham na internet o que Cristo não olharia, tratam as pessoas como Cristo não trataria, lidam no trabalho como Cristo não lidaria. Pessoas que estão distantes de Cristo, apesar de estarem dentro da igreja. Irmãos, a nossa missão é que elas conheçam o Evangelho, sejam transformadas por ela e se tornem semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que se torna parecida com Jesus, naturalmente, ela vai atrair pessoas à sua presença. A presença de Jesus está naquele lugar. Precisamos então ensinar a palavra, mas as pessoas não conhecem a Bíblia, as pessoas não têm estudado a Bíblia, as pessoas não leem a Bíblia, e quando leem elas não conseguem compreender. Por isso a importância do discipulado. Você chama a pessoa, lê junto com ela e faz que nem Filipe. Lembre-se, o etíope estava voltando de Jerusalém, olha só, desejoso de adorar, viajou para Jerusalém, estava no templo, voltando, estava lendo o livro do profeta Isaías, o rolo. Alguém desejoso. Filipe perguntou: você entende o que lê? E ele disse: como eu posso entender se não tem quem me explique? Existem dezenas e dezenas e milhares de pessoas que talvez estejam nos nossos templos, estão participando dos nossos cultos, estão dominicalmente voltando para casa, até lendo a Bíblia, mas elas não estão entendendo o que estão lendo. É preciso que alguém explique, é preciso que você se posicione e se torne um discipulador, que compartilhe o Evangelho, que explica a palavra de Deus. Uma igreja primitiva, uma igreja multiplicadora, ela se preocupa com isso. E como ela ensinava, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, vamos ler juntos? Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Quer dizer, ensinar o Evangelho não é só você ler o texto para a pessoa, não. Ensinar o Evangelho é você tanto dizer o que a Bíblia diz, como mostrar com a sua vida como você pode viver isso. Como pode se viver isso? Quando se trata de perdão, que os seus discípulos vejam em você que você é alguém que pede perdão. Quando se trata de amor, que os discípulos vejam em você uma pessoa amável. Sabe, tem gente que diz assim: eu sou uma pessoa que amo demais, mas domínio próprio eu não tenho. Isso é mentira. Você não tem nem amor e nem domínio próprio. Sabe por quê? Porque tanto amor quanto domínio próprio é fruto do Espírito. E lá em Gálatas não tem frutos no plural, é um fruto só. Então a medida do seu amor é a mesma medida do seu domínio próprio. Se você é pavio curto, meu irmão, então teu amor está quase zerado. E sabe por que as pessoas não têm amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Porque elas estão vazias do Espírito Santo de Deus. Vazias. Porque o fruto natural do Espírito Santo de Deus, o fruto é o que ele gera. O fruto natural do Espírito Santo de Deus é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade e domínio próprio. Isso é o fruto natural. Mas como a gente se enche do Espírito Santo de Deus? Pelo relacionamento com Jesus. Relacionamento de oração, relacionamento com a palavra. Quanto mais somos nutridos pela palavra. Olha, quem gosta de biologia, uma árvore, ela dá uma fruta. Mas o que é aquela fruta? É exatamente quando a árvore, ela pela sua raiz, extrai da terra a seiva bruta, água e sais minerais. Água e sais minerais se transformam numa seiva bruta, que ao longo do caule vai se transformando numa seiva elaborada. Chega no galho e de tanto acumular seiva elaborada, o que explode é o fruto. Quando você enraiza a sua vida em Jesus, na palavra de Jesus, e começa a se nutrir da palavra de Jesus, você acumula tanto de Jesus que o resultado natural é o fruto. É indiscutível. Isso é o natural do Evangelho, irmãos. Isso é o natural do Evangelho. O profeta Abacuque,
Em profeta Amós 3:7, ele diz o seguinte: bramiu um leão, quem não temerá? Se você está num lugar, meu irmão, e um leão faz um bramido do teu lado, quem não vai ficar com medo? Quem não vai ficar com medo? Aí o profeta está dizendo: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Se a gente não está falando, irmãos, se o fruto não está acontecendo, é porque a gente não está ouvindo Deus falar conosco. Precisamos nos aprofundar no ensino do Evangelho. Terceira marca da igreja primitiva, além da perseverança, além da doutrina dos apóstolos, o ensino bíblico, a comunhão. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão. A comunhão da igreja é princípio. A comunhão da igreja é princípio. A comunhão e o partir do pão promovem a saúde da igreja multiplicadora, pois uma igreja que não se relaciona não transmite vida aos que a observam. E aí, um dos motivos da igreja se reunir nas casas, por meio dos pequenos grupos, é porque o PGM ele potencializa a comunhão da igreja. É por meio da convivência que as necessidades da igreja são descobertas e supridas. E, irmãos, a próxima frase ela é um pouco dolorosa, mas ela é uma realidade. Pode passar. Uma igreja que se encontra apenas aos domingos, ela não experimenta a verdadeira comunhão do reino de Deus. Se você é apenas um frequentante de domingo, irmãos, no domingo a gente chega de banho tomado, todo mundo arrumado, a gente está aqui no culto e a gente vai embora, a gente não conhece as necessidades dos nossos irmãos. Mas quando nós estamos nas casas, quando nós estamos em comunhão, no PGM, você está ali, você começa a observar que talvez tenha uma pessoa na sua frente que todo encontro ele está com o mesmo sapato furado. Aí você diz: puxa vida, ou ele gosta demais desse tênis, ou ele só tem esse. Muitas vezes nós conhecemos os irmãos apenas pela nuca do culto. Você senta atrás e você conhece a nuca do irmão, não conhece nem o rosto. Aí alguém diz: olha, vem o fulano ali. Não, ele não. Aí aquela pessoa vira de costa porque mudou de rota. Ah, ele sim, olha lá, eu conheço ali, aquela curvinha do labirinto aqui, ó, do cabelo dele. Nós precisamos conhecer as pessoas olho no olho, vida na vida. A consequência natural, olha o que acontece aí em Atos capítulo 2, todos os que creram, versículo 44, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Mas quando nós não conhecemos a necessidade do outro, a gente não consegue abrir mão do que a gente tem para cuidar do outro. Veja se você lembra disso. A maioria das igrejas, quando começa com um grupo pequeno, 10 pessoas, às vezes menos, 20 pessoas. A igreja começa a crescer, sai de 20 para 40, 50, 100. Quando chega mais ou menos a 80 pessoas, aí o povo começa a dizer assim: ah, que saudade eu tinha quando a igreja era pequenininha. Você lembra? A gente fazia almoço no domingo, todo mundo trazia panela. Agora com 80 está difícil. Por quê? Porque à medida que a igreja cresce, a gente vai se distanciando na comunhão, que é vital para a igreja. E qual é a forma da gente não perder isso? Através dos pequenos grupos. Ali a gente continua com vínculo, com laço, com proximidade, com comunhão. E o versículo 45, quando ele diz que o povo vendia as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade, é porque o princípio ali não é que você tem que vender tudo que você tem. O princípio é: eu preciso abrir mão à medida que eu conheço a necessidade do outro. Mas se eu não conheço, ninguém abre mão. Eu lembro, logo nos 2 ou 3 primeiros anos em que eu estava pregando muito sobre igreja multiplicadora, e eu estava dando uma aula lá na igreja e de repente uma irmã disse: olha, eu quero louvar a Deus,
Porque a minha filha estava precisando de roupa e aquela irmã, ela nos abençoou com uma calça que ela precisava. Aí uma outra disse assim: mas eu louvo a Deus porque o meu filho cresceu, ficou tudo curto e o irmão fulano de tal deu as roupas do filho dele para meu filho. E aí começou um movimento assim de pessoas partilhando o que tem uns com os outros. Eu fiquei glorificando a Deus. Deus, a igreja está começando a viver a comunhão do teu reino. Eu lembro que eu estava dentro no grupo de WhatsApp de um pequeno grupo e vi uma família assim: olha, se vocês acharem uma casa, alguém encontrou uma casa para alugar e não sei o quê. E eu vi que no grupo do WhatsApp, daquele pequeno grupo que eu não participava, estava muito agitado. Aí eu mandei um recado para o líder do pequeno grupo e eu disse assim: o que está acontecendo que aquela família está tão desesperada, precisando de uma casa? E ele disse assim: pastor, eles ficaram com 3 meses de aluguel atrasado, eles estão prestes a ser despejados, mas fique tranquilo que o pequeno grupo já se juntou e a gente já vai pagar esses 3 meses de aluguel atrasado. Não precisou passar pelo departamento de ação social da igreja, depois da assembleia, não. A igreja viu a necessidade e ela mesmo cuidou. Isso é comunhão, isso chama atenção. A comunidade percebe o que está acontecendo, aquele povo se ama, aquele povo se cuida. Mas tem gente que é de flash, né? Termina o culto e some, porque não quer conviver, não quer estar junto, não quer comunhão. Eu fico imaginando se minha perna tentasse fazer isso comigo, eu ia morrer, né? A perna querendo ir para o lado, o corpo querendo ir para o outro. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela é unida por um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. Todos os que creem queriam estar juntos. É um princípio da igreja. Um outro princípio da igreja: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um outro princípio de vida da igreja é a oração. Eles perseveravam na oração. Eles não tinham apenas um culto de oração na semana. A oração não era uma coisa da agenda da igreja. A oração era a vida da igreja. Olha Atos capítulo 1, versículo 14, na sua Bíblia, diz assim: todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. A vida da igreja estava fundamentada na oração. Eles perseveravam na oração. E aí aprenda, a palavra perseverar, ela tem 2 significados. 2 significados. Perseverar significa persistir e perseverar significa dedicar tempo. É preciso dedicar tempo na oração. Eu lembro que, acho que foi no ano de 2014, nós estávamos ainda na capela antiga e estávamos para ter a abertura da campanha de missões mundiais na igreja. E a gente faz uma festa. Aí tinha teatro, ia ter vídeo, ia ter aquelas coisas dinâmicas. Nós estávamos lá, o culto começa às 19, chegamos às 18 horas. E aí começamos a arrumar, de repente, faltou energia na igreja. Aí eu olhei para todo mundo da rua, tinha energia, menos a igreja. Eu digo: ih, rapaz, aquilo começou a me angustiar. E agora, tudo que a gente preparou. E eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei a minha esposa, a gente foi lá para o púlpito, e aí eu disse: vamos orar. E eu disse a vocês que Jesus, ele é do Nordeste de Israel, eu acho, porque ele fala comigo como nordestino, na lata. Aí eu disse: vamos orar. Quando eu cheguei no púlpito, o Senhor disse: agora vocês vão orar? Agora vocês vão orar? Irmãos, daquele dia em diante, todos os domingos, 1 hora antes das nossas atividades, tem 1 hora de oração. A gente chega lá todo domingo, às 18 horas, a gente começa a orar. Pela manhã, antes da EBD, 8 horas da manhã, tem gente orando lá na igreja. E no domingo à noite, à tarde também orando, e vamos orando. E a gente começa a orar, a gente clama ao Senhor, a gente pede milagres do Senhor, a gente pede que vidas, olha, tem dia que a gente diz assim: Senhor, traz pessoas aqui que a gente nem convidou. E no dia que a gente orou assim, chegou uma senhora e disse: olha, eu estava ouvindo os louvores e me deu vontade de entrar. Você tem esperado grandes coisas de Deus? Empreendei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus. Já disse um missionário nosso. Meus irmãos, a gente começou a orar.
E todo domingo, quantos já assistiram aquele filme Desafiando Gigantes? Já assistiram? Bom, né? Vocês lembram do avivamento que aconteceu no campo, os jovens orando, chorando, né? Mas eu não sei se vocês lembram que passa uma cena no filme de um diácono. O diácono, ele passava assim, nos armários do colégio, orando: Senhor, abençoa cada aluno dessa escola. O avivamento vem em resposta de oração. Domingo à noite, antes do culto, a gente começa a orar no nosso templo. E a gente vai cadeira por cadeira. A cadeira não faz nada, a gente não ora pela cadeira. A gente começa a orar: Senhor, alguém vai sentar aqui. Abençoa essa pessoa. Abre os olhos de quem vai sentar aqui para que possa ver as maravilhas da Tua lei. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o nosso Evangelho, se o nosso Evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então a gente começa a orar: Deus, faz resplandecer a luz do Evangelho para essa pessoa que vai estar aqui. A vida tem que ser a vida de oração. Baseado nesse princípio, eu comecei a desafiar a igreja: olha, nós precisamos orar todos os dias. Então, desde 2013, 14, a igreja tem o que nós chamamos de torre de oração. São 12 horas de oração, um revezamento de oração na igreja, e nós temos temas específicos para orar. Eu lembro claramente, nós distribuímos todas as famílias da igreja por dia. Então você tem uma família que você vai orar por ela, e você tem motivos específicos da igreja que você vai orar por ele. E nós oramos todo dia, e vai revezando. A cada 30 minutos uma família está nessa torre de oração. Eu lembro que nós tínhamos um casal. Quem estava aqui ontem, você viu uma foto que eu mostrei da minha esposa discipulando uma mulher que disse assim: por que não me apresentaram o Cristo antes? Lembra que eu falei disso? Aquela senhora, casada com um filho de pastor, eles estavam lá na nossa igreja e, de repente, eles chamam a minha esposa em casa. E nós fomos na casa deles. E aí a gente começou a conversar. E eles nos chamaram para dizer o seguinte: pastor, Milane, ora por nós, porque nós já tentamos ter filhos muitas vezes. Já fizemos N coisas e nada deu certo. Agora nós vamos fazer um tratamento caríssimo, que o médico disse que a chance dela engravidar era de 3%. 3%. Ok, começamos a orar. Tal, oramos. De repente, eles nos chamam de novo e informam: pastor, pagamos e não deu certo. Não deu certo. Mas eu disse a ele: vocês querem que a igreja ore por isso? Vamos orar. E aí começamos a orar, irmãos. Irmãos, nós começamos a orar. De repente, chega agosto. Eu não costumo fazer isso não, viu, irmãos? Mas eu costumo obedecer a Deus. Chega o dia dos pais. Inclusive o pai desse rapaz estava lá na igreja, pastor aposentado, pastor Edmar, já está na glória. E a igreja tinha preparado um par de meia para cada pai. E aí aquela coisa de homenagem dos pais: todos os pais fiquem de pé, e foram dados. E eu disse assim: Clevinho, vem aqui na frente, eu vou te dar um par de meia. Aí ele começou a chorar. Ele não era pai, ele não podia ter filhos, mas Deus disse: dê um par de meia para ele. Eu disse: Clevinho, eu vou te dar um par de meia, porque eu creio que o Senhor pode fazer o que ser humano nenhum pode fazer. Entreguei. Isso foi em agosto. A igreja começou a orar. E um dia, ele chegou para mim e disse: pastor, a Marisa está grávida. E eu tenho certeza que ela ficou grávida no dia em que a igreja estava orando pela nossa família. Irmãos, há respostas de Deus às nossas orações. Eu não conheço uma oração na Bíblia que ficou sem resposta. Nem que seja Deus dizendo, como ele disse a Moisés: pare de orar. Mas o nosso Deus é um Deus que responde. Amém, irmãos? Precisamos então levar a igreja à oração. Então a igreja ora todo dia, 12 horas.
De repente, quando a cidade começou a ficar violenta, eu desafiei outro turno, eu digo, agora nós vamos orar de madrugada. Então, de 10 da noite até 5 da manhã, também a cada 30 minutos, uma família está orando. Deus, nós não nos conformamos com a cidade, com a violência na nossa cidade. E aí a base bíblica, Jeremias capítulo 29, versículo 7. Procurem a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vamos orar. Temos então também a convocação solene. A convocação solene, duas vezes no ano, a igreja para 12 horas de jejum e oração. Começando de manhã às 8 horas, a gente fica o dia inteiro no templo, de manhã até o final do culto da noite, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. E a gente lê um livro inteiro, toda a convocação solene. A gente começa de manhã, Mateus, lemos os 28 capítulos durante o dia inteiro. Marcos e outros livros, a igreja buscando. O que é que a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós precisamos ensinar o nosso povo a ter fé, precisamos ensinar o nosso povo a orar. Eu criei um memorial de oração. O memorial de oração a gente tem uma foto daquilo que a gente estava pedindo a Deus e Ele respondeu. Aí a gente coloca lá, na parede. Por quê? Quando está ali, a igreja vê que Deus ouve a oração. A nova geração, o Senhor é um Deus de memoriais. Ele diz, olha, coloca essas 12 pedras aqui que vocês tiraram do Rio Jordão, para que o povo saiba que eu abri o Rio Jordão e vocês passaram a seco. Façam a Páscoa para que o povo saiba que um dia ele estava escravo, mas eu libertei ele da escravidão. O memorial está lá, para que as pessoas saibam. Isaías 41, 20. Para que todos vejam e saibam e consideram que foi a mão do Senhor que fez isso. O Santo de Israel o criou. Se você quer que a sua igreja viva o princípio da oração, você precisa ensinar a igreja a orar. Você precisa ensinar a igreja a ter fé. É preciso ensinar e motivar os irmãos por meio do exemplo a importância da oração em todo o tempo e para todas as ocasiões. Por isso que eu ensino os discípulos a ter um caderno de oração. E como é um caderno de oração? Eu vou listando os nossos pedidos de oração, faço uma coluna com a data em que eu comecei a orar, e uma segunda coluna com espaço para quando Deus responder, a gente coloca lá, respondido. E à medida que você vai escrevendo, Deus vai respondendo, a sua fé vai crescendo. Por quê? Porque você vai vendo que Deus está respondendo as suas orações. A igreja está respondendo as suas orações. Irmãos, o nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Uma igreja que aprende a orar, ela desfruta do crescimento exponencial na igreja. Ainda, o texto diz, versículo 43, em cada alma havia temor. Um outro princípio da igreja que eles viviam era o temor. Mas como o temor era gerado? O temor era uma marca da igreja primitiva. Ele é gerado pelo conhecimento de quem é Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, eu ouvi a tua fama, ó Senhor, e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos séculos. À medida que a gente conhece o verdadeiro Deus, isso é gerado um temor dentro de nós. Precisamos apresentar às pessoas a fama do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus verdadeiro. Precisamos lembrar à igreja os atributos de Deus, quem Ele é. Estamos nos esquecendo. Que pena que as músicas não falam tanto mais dos atributos de Deus. Quando a gente cantava, né? Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nós estamos
seriamente preocupados e passando por uma situação delicadíssima, porque tem músicas muito boas, animadas, mas poucas que falam quem é o nosso Deus, para que a gente saiba e o temor seja gerado. São músicas muito mais antropocêntricas, o centro é o ser humano. Você já percebeu que as músicas é o que eu sinto? Eu sinto vontade, eu sinto. Meu irmão, eu digo a alguns discípulos meus, eu quero ir para mais perto de Deus, né? Eu quero mais. Então, meu irmão, você quer intimidade com Deus? Leia a Bíblia. Não adianta ficar pedindo e não vai ler a Bíblia, não vai orar. Vai orar e ler a Bíblia que você vai. Essa é uma música bonita, eu gosto também. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade. Eu gosto, eu canto. Mas quando o discípulo meu canta, eu digo, vem cá, tu está lendo a Bíblia? Não. Tu está orando? Não. E por que tu está pedindo para ir além? A um nível mais profundo de intimidade. Se converte, rapaz. Precisamos relembrar quem é o nosso Deus. Ele abriu o mar vermelho, você crê? Ele abriu o mar vermelho. O que Ele não pode fazer na sua vida, meu irmão? O que Ele não pode fazer na sua igreja? Ele multiplicou peixes e pães. Às vezes a gente fica, não, mas lá eu tenho 3 gatos pingados. Meu irmão, com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Precisamos relembrar quem é o Deus da Bíblia. Quem é? Se Ele quiser, Ele anda sobre as águas. Ele abre o mar vermelho. Ele faz muralhas como as de Jericó caírem, ruírem. Ele faz um exército inteiro bater em retirada, sem nem a gente precisar lutar. Este é o nosso Deus. Estamos precisando relembrar quem Deus é. Uma igreja multiplicadora, ela busca intencionalmente intimidade com Deus a ponto de temê-lo. Mas também, a igreja primitiva, ela tinha uma agenda diferenciada. A agenda do reino. Olha o que aqui diz os versículos 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A agenda da igreja era diária, mas não era de atividade não, era de viver igreja. Discipulava todo dia. Gente estava se reunindo para ler a Bíblia, estudar a Bíblia todo dia. Eu louvo a Deus porque a gente começou a espalhar os PGMs durante a semana na igreja, e aí você tinha domingo, cultos lá no nosso templo, na segunda em alguma casa, na terça lá no templo, na quarta em algum lugar, na quinta em outro lugar, na sexta em outro lugar, no sábado alguma coisa. Então todos os dias alguém estava sendo evangelizado pela palavra de Deus. Eu lembro quando um PGM de adolescente, um jovem, hoje ele é jovem, mas na época era adolescente, eu discipulava ele ainda, discipulo Mateus Pacheco, e ele estava liderando o PGM de adolescentes, e eu comecei a desafiar, anuncie o evangelho, façam apelo, e aí ele foi me contar depois da experiência. Ele estava no PGM, fez todo lá o roteiro e tal, e de repente alguém quer entregar a vida a Jesus, e aí o Gustavo levantou a mão, e ele disse, agora, o que é que eu faço? Eu não sabia o que fazer, mas orou. Meus irmãos, era uma sexta-feira à noite, um PGM de adolescente, liderado por um adolescente, na casa de um adolescente, e o Gustavo se converteu. Hoje Gustavo é um líder na nossa igreja. Ele se converteu, se batizou, se casou, é um discipulador, ele é um dos possíveis que vai implementar o projeto Viver lá na igreja. É um servo do Senhor, que se converteu num pequeno grupo, dirigido e feito apelo por um adolescente da igreja. Sexta-feira à noite, às vezes a gente pensa, não, domingo é dia de apelo e de conversão. Não. Sabe por que todo dia alguém se convertia na igreja primitiva? Porque todo dia alguém estava anunciando o evangelho. Esquece esse negócio de só se converter no domingo, irmãos. Não! Se a igreja anunciar o evangelho todo dia é dia de salvação. A agenda da igreja era ser igreja todos os dias. Quando os valores do reino são transmitidos por meio do discipulado, o resultado é que a igreja passa a priorizar as atividades do reino. A igreja passa a fazer discípulos diariamente, e todos os dias o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. Mas também, está acabando, viu, irmãos? Penúltimo, eu vejo um princípio de fé aqui na igreja. Olha o versículo, eu vou voltar para o versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos.
à medida que alguém tinha necessidade. Meu irmão, você vender tudo que você tem, isso é fé. E nós estamos precisando gerar fé na vida da igreja. Muitas igrejas estão sendo direcionadas, dirigidas pelo seu orçamento anual. E aí a gente pensa, vamos fazer isso? Não está no nosso orçamento. Não cabe. Vamos fazer aquilo? Não. A gente nem tem pessoa suficiente para isso. Nós estamos limitando o trabalho de Deus às nossas possibilidades. Olha o que diz a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e plena convicção das coisas que não se veem. E o versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o temem. Quer dizer, Deus se agrada de uma igreja que vive pela fé. Aí o versículo 37 do capítulo 10 diz assim, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Nós, porém, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas do que somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E logo depois desse versículo vem a galeria da fé, dizendo, olha, pode crer que o nosso Deus garante, se você confiar, Ele vai agir em seu favor. Amém, irmãos? Nós experimentamos várias coisas interessantes lá na igreja, uma delas é o nosso retiro espiritual. Eu vim de Pernambuco, uma igreja grande, mas eu sempre fui pobre de marré. Isso é bom, porque quando alguém chega para mim, você vai estar aqui com a gente, eu disse, Jesus disse que os pobres sempre estarás convosco, eu estou sempre aqui, meu irmão, eu estou sempre aqui. Mas uma coisa que me entristecia, que tinha retiro da igreja que eu não podia ir, porque eu não tinha dinheiro. Eu não podia ir, mas eu queria ter ido. E tem muita igreja vivendo assim. Quando eu cheguei lá na igreja, eu disse, nosso retiro vai ser diferente. Nós vamos fazer um retiro pela fé. Como assim? Não vai ter cobrança de dinheiro nenhum. Quando chega novembro, a gente começa uma campanha para o retiro. Quem quiser ofertar para o retiro, vai ofertar. Aí o que acontece? Uma pessoa dá R$100 e vai. Uma pessoa dá R$10 e vai. Outra dá R$1.000 e vai. Outra vai dar só 1 quilo de alimento e vai. E todo mundo participa. O nosso último retiro, que foi antes da pandemia, né? Depois a gente só pôde fazer retiro lá interno, mas antes da pandemia, em 2020, a gente foi. Eu acredito que foram umas 130 e poucas pessoas. Desse jeito, sem cobrar taxa nenhuma. Aí o que aconteceu? Chegando lá, dinheiro, recursos chegando pela fé. De repente eu vejo um burburinho, a tesoureira do retiro chega para o líder e diz, eu esqueci de anotar o preço da freezer que nós alugamos, R$500. E agora? Já tinha acabado todo o dinheiro. Vamos orar. Mas naquela manhã, chega um rapaz que tinha trabalhado no dia anterior e participaria naquele dia, e diz assim, olha, eu vim do trabalho, eu estava compartilhando do retiro, e um colega de trabalho disse, olha só, eu quero contribuir com esse retiro, toma aqui R$500. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é experimentar a vida na fé. Quando chegou em 2021, aí nós dissemos, a igreja cresceu bastante, né? Aquele local está ruinzinho, vamos para o melhor. Aí, foi melhor ainda, veja que coisa, a gente já começou, um irmão disse, olha, eu quero dar uma oferta inicial de R$4.000 para o retiro. Aí, uns cidadãos, fracos na fé, da liderança, disse assim, pastor, mas vai mais gente, lá é mais caro, vamos cobrar uma taxinha de R$50? Uma taxinha, né? A taxinha dá até para pendurar um papel, né, no negócio, uma taxinha. Aí eles seguiram. Resultado, nós alugamos o local. E aí, quando estava perto do retiro, pouco mais de um mês se aproximando, Resende fechou de novo por causa da pandemia, 2021. E aí a liderança disse, olha, é melhor a gente cancelar lá. Não vai dar, vai ser um prejuízo muito maior.
Cancelou. Só que o local era Volta Redonda e lá não estava cancelado. E aí disse assim, olha, então vocês perderam o valor da entrada. Por quê? Porque aqui está aberto. Mas a gente não pode fazer nada, então cancela. Cancelou. No outro dia, Volta Redonda fechou. No outro dia. E sabe qual foi o valor da entrada? R$4.000. A gente perdeu tudo. Sabe por quê? Aí numa reunião da diretoria, um diácono chega para a gente e diz, irmãos, nós temos sido desafiados a viver pela fé. Vocês lembram disso? Lembro. Sim. Então vamos continuar vivendo pela fé. Porque no dia que a gente quis cobrar uma taxinha, Deus tirou exatamente o dinheiro que Ele tinha dado, R$4.000. Um dia. A gente poderia ter cancelado no outro dia, mas Deus quis mostrar para a gente que quando a igreja para de viver pela fé, Ele pega o recurso que Ele poderia nos dar para fazer muito mais do que a gente imagina. Irmãos, precisamos dar passos de fé. Passos de fé. Eu tenho uns passos de fé malucos lá na igreja que eu não vou nem contar para os irmãos, senão vocês vão mandar me internar. Eu também aviso lá na igreja em doses homeopáticas, para que eles não me internem também. Mas temos experimentado. E um dia desses, Deus me deu um desafio. Mais desafio. Esse eu vou contar para vocês. Quando a gente chegou em 2021, a igreja estava crescendo, e um princípio que o pastor Fabrício compartilhou comigo uma vez foi o seguinte, o espaço limita o crescimento. Aí eu disse, irmãos, nós temos 150 cadeiras aqui, e está ficando apertado. Para o aniversário de abril de 2022, vamos comprar mais 100 cadeiras. Já foi aquela coisa apertada no orçamento, compramos 100 cadeiras. Agora tínhamos 250. E aí, o que aconteceu? As 250 estão quase ficando repletas, já ultrapassou de novo 80% da capacidade. Aí o Senhor, compra mais cadeira. Aí eu pensei, vamos comprar mais cadeira. Falei com algumas pessoas, mas no dia de lançar o desafio, eu disse, caramba, o orçamento está tão apertado, né? Aí o Senhor me lembrou, meu justo viverá da fé. E se retroceder, a minha alma não se alegrará nele. Aí eu cheguei para os irmãos, temos que comprar, porque o Senhor está dizendo que se a gente retroceder a nossa alma, Ele não se alegrará de nós. Mas o texto diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aí todo mundo, vamos lá, pastor. Irmãos, temos que levar a igreja a experimentar passos de fé, a experimentar a fé. A igreja primitiva fazia isso. Por último, o versículo 47 diz, olha lá, versículo 47, aquele relógio está certo mesmo? Ou está parado? Está certo? Misericórdia. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes dia a dia o Senhor os que iam sendo salvos. O último princípio é rápido. É o crescimento natural, irmãos. O crescimento da igreja ele é natural. Agora é o seguinte, há um pressuposto bíblico nesse versículo aí. Ó. Vamos ler juntos o versículo? Louvando, vamos juntos? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo. Então o pressuposto bíblico ali é o Senhor que acrescenta as pessoas à sua igreja. Você crê nisso? Amém? É Ele que acrescenta. Mas aí eu preciso fazer uma pergunta a você. Por que o Senhor acrescentaria alguém na sua igreja se Ele não tivesse certeza de que essa pessoa vai ser bem cuidada na sua igreja? Você acha que o Senhor vai acrescentar pessoas se a igreja estiver doente? Se a igreja todo mundo vive falando mal um do outro, brigando, discutindo e não vive os valores? Será que Ele vai pegar uma pessoa que está ferida pelo mundo e Ele vai dizer assim, olha, eu vou colocar naquela igreja ali porque... Não, mas peraí, aquela igreja ali, o pessoal não está vivendo o meu evangelho, não vou colocar ali. Não vou colocar. Para quê? Para matar ele? Ele já está mal, sem esperança no mundo. Mas quando Deus encontra uma igreja que está disposta a cuidar bem de cada pessoa, Ele diz, olha, eu vou mandar para ali, porque ali os perdidos que eu quero salvar estão sendo cuidados, estão sendo discipulados, estão sendo acolhidos.
Quem manda pessoas é o Senhor, irmãos. Não são as nossas estratégias, não são os nossos esforços. Tudo o que nós precisamos fazer é obedecer. Amém? Eu quero orar por você. Se você quer dizer ao Senhor nessa noite, você só vai ficar de pé aí. Se você quiser dizer: Senhor, eu não quero viver outra coisa senão igreja. Eu me arrependo, Senhor. Você vai estar dizendo arrependimento. Eu me arrependo porque a minha agenda não tem priorizado o teu reino. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, mas como fazer um treinamento para as pessoas priorizarem o discipulado? Eu disse: quando o reino de Deus estiver em primeiro lugar na vida dessa pessoa, porque Jesus é em primeiro lugar na vida dessa pessoa, naturalmente discipular pessoas vai ser prioridade para essa pessoa. Se o discipulado não é prioridade na sua vida, é porque Jesus não é prioridade na sua vida e o reino de Deus não é prioridade. Pai, o que nós estamos fazendo, nos colocando de pé nessa noite, é pedindo misericórdia, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. A igreja não é qualquer coisa. A igreja é a noiva do teu filho. Ah, Senhor. Ah, Deus. E o Senhor mesmo diz em tua palavra que: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Senhor, nós queremos ser essa igreja para o Senhor. Reconhecemos que temos falhas e queremos te pedir que o Senhor nos aponte, que o Senhor mande pessoas, Pai, que nos amem, mostrando os nossos erros, as nossas falhas. Queremos nos corrigir. Não queremos ser um povo de dura serviço como Israel foi. Não queremos ser um povo, ó Deus, que não se arrepende. Não queremos ser orgulhosos. Queremos dizer: Senhor, miserável homem, mulheres que somos, quem livrará-nos desse corpo de morte? Mas graças a Deus pelo teu Filho Jesus Cristo. A igreja não é qualquer coisa, ela é o corpo de Cristo. Há uma única cabeça, que é o Senhor. E como corpo, nós queremos ser guiados pela cabeça que é Jesus. Pai, nessa noite estamos admitindo também que muitas vezes não estamos experimentando esses princípios da perseverança, não estamos perseverando, não estamos buscando o conhecimento da tua palavra, a comunhão, Senhor. E às vezes a nossa comunhão ela é seletiva, queremos alguns, mas não queremos conviver com outros. Senhor, nós nos arrependemos disso, Pai. Nós queremos amar o teu povo como o Senhor ama. Ah, Senhor, muitas vezes nós não estamos orando como deveríamos. Queremos nos dedicar mais à oração. Queremos aprender contigo mais sobre a oração. Ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Queremos ter temor ao Senhor. Queremos, ó Deus, viver pela fé e te agradar. Muda, Senhor, a nossa agenda para o louvor da tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.